Tudo bem, meu irmão? Estamos mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre os anjos, a doutrina da teologia que fala a respeito dos anjos é a angelologia. Isso mesmo, angelologia. Antigamente, tinha alguns que, na hora de falar dos anjos, falava angiologia, mas hoje sabemos que o termo, a nomenclatura de angiologia, ela é usada para a medicina, onde os médicos eles fazem exames das veias artérias e esse exame é chamado de angiologia. Por isso, quando nós vamos estudar a respeito dos anjos, nós estudamos sobre angelologia. Para começarmos, a palavra angelologia, no grego, é dividido de duas partes. Angelos, que é anjo, e logia, estudo ou tratado. Então, nós já vemos de começo que nós vamos estudar a respeito dos anjos. Essa matéria, nós vamos aprender um pouco sobre os anjos, amém? Vamos começar. Anjo na Bíblia, muitas vezes, você vai achar ele dando a referência, o versículo falando sobre estrelas. Se você for lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 4, você percebe que quando o diabo estava lá no céu, quando Satanás estava lá no céu, ele arrasta a terça parte das estrelas. Então os anjos também são chamados de estrela. Anjos também são chamados de filho de Deus. Nós vemos lá em Jó capítulo 1, versículo 6, quando a Bíblia diz assim: e veio os filhos de Deus se apresentar perante ele, e também veio Satanás. Então nós vemos que filhos de Deus também é a representação de anjos, tá bom? Também o nome anjo é malar no hebraico, malar, anjo. Por isso que o livro de Malaquias ou Malaquiarro é mensageiro de Deus. O nome anjo significa mensageiro. Bom, onde é que os anjos foram criados ou passou a existir? Onde é que veio a existência deles? Quando nós vamos lá para Salmos 33, a partir do versículo 6, nós vamos perceber que o Senhor fala, quando ele criou todas as coisas, ele também, lá no céu, ele também cria um exército do céu. Esse exército do céu, lógico, seria os anjos. Para nós entendermos, outra teoria que também nós temos é a teoria chamada teoria da lacuna, ou teoria do vácuo. Que teoria é essa? Ela explica ou tenta nos orientar que entre o Gênesis capítulo 1 e versículo 1 ao versículo 2, milhares ou bilhões de anos se passaram. Para você entender, essa teoria nos explica que quando Deus começa a citar ali Gênesis capítulo 1 e versículo 1, Deus teria criado os seres do céu, Deus teria criado todas as coisas, teria criado a terra, teria criado tudo. E os anjos habitavam aqui na terra. Prova disso está lá em Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 12, no 13, você percebe que Satanás, porque a palavra Lúcifer não existe, é uma palavra inventada, depois nós vamos ver sobre isso. Satanás, ele andava com Deus no jardim do Éden. E só que com o tempo, a história vai dizer que a soberba dele vai crescendo, por ele ser um anjo ungido, por ele ser um anjo
ungido a guerreiro, também ser maestro, a qual regia o coral que louvava a Deus, ele se acha soberbo demais. Ele sobe para o céu. E agora, o que ele vai fazer? Ele fala, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. E aí é nessa hora que a sua soberba te derruba. Ele acaba perdendo o poder, ele tinha acesso tanto aqui na terra quanto no céu. Então, nessa hora, ele cai do céu. E ali está Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7, é onde vemos que o arcanjo Miguel luta com ele, e a terça parte do céu, que é chamada a terça parte das estrelas, caem com ele na terra. É nessa hora que agora começa o versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Para nós termos uma ideia, segundo alguns historiadores, é no capítulo 1 e versículo 1 que Deus também teria criado os dinossauros e grandes animais. Só que com a queda de Lúcifer aqui na Terra, isso teria abalado o planeta inteiro e muitos animais morreram. Algumas teorias dizem, ou a ciência explica a morte dos animais há 6 milhões de anos atrás, e você conhece talvez até melhor que eu, quando um asteroide cai aqui na Terra, lá no país do México, e diz a história que o asteroide, só de largura, ele tem 12 quilômetros. Então ele seria capaz, com o impacto aqui na Terra, ele bateu, quando ele bateu na Terra, ele foi capaz de mudar o clima da Terra, mudar todas as coisas, e aí chovia, fazia sol, e o clima todinho mudou, a Terra ficou fria demais, e todos aqueles seres vivos que existiam aqui na Terra, todos acabaram morrendo. Os que não morreram com o impacto desse asteroide, ele morreu com o passar do tempo de fome. Nós, cristãos, acreditamos ainda que uma teoria, acreditamos que esse impacto que causou todos esses desastres aqui na Terra seria Lúcifer. E aí sim, agora começa Deus reconstrói a Terra e coloca agora no jardim, ele coloca o homem. E o homem passa a ter a oportunidade que Satanás tinha, que era andar com Deus no jardim do Éden. É por isso que a serpente ali, ela aparece ali em forma ali de... O diabo aparece em forma da serpente, ele se materializa na serpente e ele vai tentar Eva. Por quê? Porque esse era o lugar dele. Quem andava com o Senhor no jardim do Éden, segundo Ezequiel capítulo 28 e versículo 13, era o próprio diabo. Quando ele vê que ele perdeu o lugar e agora Deus cria um ser pequeno e dá esse lugar para ele, aí o diabo fica furioso e vai lá e engana Eva e engana Adão, só para a gente entender quando os anjos foram criados. Então, segundo os historiadores, e eu também acredito nisso, o diabo, todos os anjos, tudo foi criado no Gênesis capítulo 1 e versículo 1, tá bom? Lógico que nós já sabemos que Jesus já existia ali, que o Espírito Santo já existia ali, porque os três são que criam todas as coisas, Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? A quantidade de anjos que existe não dá para mencionar. A única coisa que nós podemos mencionar com certeza é que uma terça parte caiu com o diabo aqui na terra, segundo o Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7, a partir do versículo 4, 5, 6, 7, você vai ver que a terça parte cai com ele, mas não dá para contar ou imaginar. Mas a Bíblia diz, lá em Daniel capítulo 7, versículo 10, que existe uma imensurável quantidade de anjos. Então, não dá para contar. Nós sabemos que é bilhões, ou milhões, ou trilhões, ou mirílias de mirílias e milhares de milhares. Então, não dá
para contar quantos anjos tem. Sabe que a conta ela é muito grande, tá bom? Também nós sabemos que quando Lúcifer ele cai aqui na Terra, quando o diabo cai aqui na Terra, agora passa a Terra a ter anjos bons e anjos ruins. E a prova disso é lá em Gênesis capítulo 6, quando os filhos de Deus têm filhos com as mulheres. Nós sabemos ali, ou acreditamos, há uma teoria, que aqueles ali foram anjos caídos que tiveram filhos com as mulheres. Se encarnou em matéria ou se entrou em corpo de ser humano, não podemos afirmar, mas nós sabemos ali que aquela menção ali, filhos, os filhos de Deus, ela está falando de anjos. Então nós sabemos que ali já existia anjos bons e anjos ruins a partir da caída dele. Também outra coisa interessante é a divisão dos anjos, como é dividido os anjos no céu, qual é a categoria de cada anjo. O primeiro nome que aparece na Bíblia é o anjo. A palavra anjo, como eu já expliquei, é mensageiro. Nós vemos lá em Daniel capítulo 8, versículo 16, que o anjo Gabriel, ele vai entregar uma mensagem para Daniel, mas o diabo, ele impede que o anjo passe. E aí nós vamos ver outra categoria também, que é o arcanjo Miguel. Nós vamos ver isso aí agora em Judas. Judas, versículo 9. Por que eu não falei o capítulo? Porque Judas só tem um capítulo. Judas, versículo 9, você vê a palavra arcanjo Miguel. Apocalipse também, 12, a partir do versículo 7, você vê também a palavra Miguel. E no próprio Daniel também, capítulo 8, você vê que depois que Gabriel não consegue passar para entregar o recado a Daniel, então é chamado agora, em língua hebraica, Mihael ou Miguel. O arcanjo Miguel desce para guerrear, para que aquele recado chegasse em Daniel. Então temos anjos, temos arcanjos, temos ofanins. Quem são os ofanins na Bíblia? Ofanins é aqueles anjos que aparecem com roldanas dentro dele, e no meio das roldanas também tem muitos olhos. Eu não sei se você já viu, mas já começa lá, quando começa o livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 1, versículo 18, a Bíblia menciona ali que tem anjo, tem uma forma de anjo, mas de repente fala que tem uma roda que gira outra roda dentro dessa roda, e em volta dela são muitos anjos. São chamados de ofanins. Depois também temos os querubins. Querubim são os anjos da guarda. Os querubins, eles vão aparecer no primeiro lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 24. Você vê que quando Deus tira Adão e Eva do Éden, agora Deus coloca dois querubins ali na porta da entrada do Jardim do Éden. E aí nós sabemos ali que são anjos guardiões. Também esse mesmo querubim é o que aparece lá em Ezequiel. Ezequiel menciona um querubim. E quem é esse querubim? É Satanás. Então Satanás também aparece como um querubim, um anjo ungido, guardião, e também compositor ou maestro da música, cantor. Seria essas as ocupações de Lúcifer ou Satanás. Bom, depois nós temos ainda mais uma menção, que é o serafim. Serafim
são aqueles anjos que ardem em fogo. Interessante é que ele aparece lá em Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 2, você vai ver que Isaías vai ver anjos com 6 asas, que cobrem, com 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, com 2 voam. E eles estão no meio do fogo, mas quando eles vão pegar uma brasa viva para tocar nos lábios de Isaías, porque Isaías disse que era um homem impuro, eles precisam pegar uma tenaz. O que seria uma tenaz? Uma tesoura. É parecido uma tesoura. Então eles pegam, ainda que ele seja um anjo de fogo, repare que o altar de Deus está cheio de brasas vivas, os anjos, os serafins, eles não têm a capacidade de pegar a brasa por si próprio com a mão, eles precisavam de uma tenaz, e com essa tenaz eles pegam, vão até Isaías, toca nos lábios deles e purifica eles. Então esses são as 5 categorias de anjos, tá bom? Anjo, arcanjo, ofanins, querubins e serafins, anjo mensageiro, arcanjo guerreiro, ofanins, aquele anjo cheio de olhos, com 2 rodanas. Querubim também é aquele que tem 4 faces, tá? Então, aquele que tem rosto de homem, rosto de águia, rosto de boi e rosto de leão. Esse seria os querubins. E os serafins, que são os anjos com 6 asas, que andam em meio ao fogo, tá bom? Então essa é a categoria dos anjos.